É impossível entendermos o avançado sem passarmos pelo básico. É impossível também estudarmos uma obra em sua totalidade sem refletirmos sobre todos os aspectos de sua criação, desde quem era o artista, até qual foi o contexto de sua criação, por que ele escolheu aqueles materiais, aquelas técnicas, quais eram as questões subjetivas que estão por trás daquela produção. Então, essas questões básicas e elementares, elas acabaram sendo o chamariz, a base para que a gente inaugurasse com esse vídeo uma playlist de conceitos básicos e elementares da arte. Então, com esse vídeo, nós inauguramos essa playlist que eu tenho como objetivo que ao final dela você possa ter uma base sólida e a partir dessa base sólida que a gente possa estudar com qualidade tudo que o mundo da arte e da cultura proporciona para gente daí em diante. Beleza? Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque agora nós teremos muitas informações de qualidade. Bom, quando nós falamos de conceitos básicos e elementares, nós precisamos analisar a poética. Sobretudo a poética como uma busca de artistas ou de grupos. Como assim? Bom, a partir do momento em que eu tenho grupos, em que eu tenho um artista criando, produzindo, qual é o seu interesse? Por que ele fez aquilo? Qual é a questão criativa e subjetiva por trás daquela obra? Porque senão, nós, como observadores, apenas vamos contemplar visualmente uma obra. Nós não conseguiremos criar conexões e reflexões a partir daquela produção. Então, quando nós falamos a poética como uma busca estética de artistas ou de grupos, basicamente nós estamos entendendo o motor de suas produções. O que leva um artista ou um grupo a criar? Por que cria daquela forma? Qual a emoção que ele quer transmitir? O que ele quer representar? Quais as questões subjetivas? Por que ele está fazendo? Então, basicamente, quando nós estudamos essas questões a respeito da poética, é fundamental que a gente tenha uma compreensão de que, para que a gente consiga compreender todos esses fenômenos poéticos e compreender uma obra, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás dos elementos e das técnicas que um artista utilizou para expressar algo em sua produção. Então, sempre quando nós falamos de poética, nós estamos buscando analisar qual é o significado daquela obra, qual é a emoção e como esteticamente o artista configurou a sua obra para transmitir uma emoção e quais são as mensagens transmitidas por aquela obra. Ou seja, é uma reflexão sobre a criação daquela produção artística. Olha que interessante, olha que filosófico. Então, sempre quando nós estivermos falando sobre a poética como uma busca estética de artistas ou de grupos, vamos pensar nisso. Bom, eu preciso compreender qual é o significado dessa obra, tanto para aquele artista ou para o grupo de artistas. Qual é a emoção? O que ele está buscando expressar? O que ele está buscando representar? Qual é a experiência estética que eu tenho com essa obra? Qual é a mensagem que o artista está querendo transmitir ou que o grupo de artistas está buscando transmitir? Então, essa questão poética é uma questão muito interessante e está claro na base de toda a produção artística. E, como nós falamos, envolve toda uma compreensão das técnicas, dos elementos e dos princípios que guiam uma produção. Porque um artista pensa em tudo isso quando ele vai criar.
Olha o título dessa aula: a poética como uma busca estética de artistas ou de grupos. E daqui a pouco, quando nós formos estudar 4 obras, vocês vão entender, olha, eles fizeram isso e por isso e por aquilo. Então tem o significado, o simbolismo. Por isso essa questão envolvendo poética. Por que ele fez aquilo, o que ele buscou transmitir e, segundo aquilo que ele buscou transmitir, como ele estruturou a sua obra para que fosse transmitido. Olha que interessante. Espero que vocês estejam entendendo o fio da nossa análise, da nossa reflexão. Bom, pontos importantes para se analisar e pontos importantes que os artistas pensaram. Primeiro, escolha de materiais e de técnicas pelo artista, porque isso está completamente de acordo com a sua proposta naquela obra, com o seu objetivo naquela produção. A questão da organização dos elementos visuais. Então, por que ele organizou daquela forma? O que ele buscou expressar, o que ele buscou representar? Bom, a capacidade do artista em expressar isso, essas emoções, as ideias, as mensagens. E, claro, a análise do contexto em que ela foi criada, porque isso vai interferir a produção, isso vai interferir o meu olhar enquanto observador para a obra. Então, a questão poética, gente, é sim essa análise mais teórica, não é decorativa. Eu preciso que vocês compreendam, uma questão envolvendo a produção e eu preciso de ter essas análises para que eu possa entender aquilo que foi produzido. Olha que interessante. Bom, vamos para as obras? A primeira delas, Trouxas Ensanguentadas, do Arthur Barril. Quem foi esse cara? Quem é, na verdade, porque ele não morreu. É um artista português que, nesse contexto da produção, nós estávamos no Brasil em final da década de 60 e começo da década de 70, ou seja, um período repressivo, um período violento, um período muito crítico do regime civil-militar brasileiro. Nesse contexto crítico, autoritário, violento e repressor, Arthur Barril, ou Barril, como você queira pronunciar, e mais uma série de artistas brasileiros começam a organizar exposições, movimentos e ações artísticas, sobretudo como um ponto de contraposição, como um ponto de oposição ao regime civil-militar brasileiro. Nesse caso, nós estamos diante de tecido que foi recheado, que foi preenchido com carne, com sangue, com terra, com fezes, com uma série de elementos. A primeira aparição acaba sendo no MAM, depois ele espalha pelas ruas do Rio de Janeiro. Em 70, ele espalha 14 trouxas ensanguentadas em um rio que passa na região central de Belo Horizonte. Por que ele fez isso? Qual era a poética por trás disso? Aí a questão da nossa aula, poética. Por que ele fez? O que ele buscou? O que ele está buscando esteticamente, simbolicamente com a sua obra? Cada trouxa ensanguentada representava um indivíduo que foi perseguido, torturado, reprimido e morto pelo regime repressor. Então, há uma questão simbólica por trás, há uma questão subjetiva, há uma poética. Não é apenas dejetos que são deixados na região central de Belo Horizonte. Olha que interessante. Olha como que eu preciso compreender o porquê que ele fez, o que ele buscou, a poética como uma busca de grupos e de artistas. Bom, a segunda obra é As Senhoritas de Avignon, do Pablo Picasso. O que ele está querendo com essa obra? Bom, preciso compreender por que nessa disposição dos elementos ele inseriu formas angulosas, formas geométricas. Nós estamos falando de um dos maiores nomes do cubismo no Ocidente. Por que algumas dessas mulheres estão com máscaras africanas? O que ele queria com isso? Qual é a poética por trás disso? Qual é a questão subjetiva que nós temos nessa obra, nessa produção? Bom,
Aquele contexto de final do século XIX, início do século XX, foi um momento muito por conta do cenário, do neocolonialismo, do imperialismo, de países europeus chegando com mais força, principalmente no continente africano, onde os europeus, em todo esse processo de colonização, de domínio, de extermínio de algumas comunidades africanas, eles passam a conhecer as produções africanas. E muitos artistas, muitos europeus ficam admirados com aquilo que os africanos faziam, sobretudo com as máscaras. Então, essas 3 mulheres que vocês estão vendo com máscaras, é isso. É uma forma poética de você homenagear, no caso do Picasso, aquilo que ele estava muito admirado. Bom, temos uma terceira obra, que é a obra do Munch, O Grito, de 1893. Aquele momento foi um momento, nossa, de muitas invenções, de muitas criações, mas foi um momento de corrida armamentista, de paz armada, neocolonialismo e daqui a pouquinho, Primeira Guerra Mundial. As pessoas estavam angustiadas, estavam agoniadas, querendo gritar. Não lembra muito um contexto atual? Quem que às vezes não fica agoniado, preocupado com uma coisa chamada artificial? Quero gritar, o que vai acontecer? Vai tomar meu emprego, vai tomar minha função. Então é importante nós analisarmos isso. Qual é a poética por trás? Qual é a questão da expressão, da emoção, do subjetivo? O que ele está querendo? E por último, nós temos uma obra do Goya, 3 de maio de 1808. Além de todas as questões que envolvem essa produção, desde questões religiosas, como questões nacionalistas, patrióticas de um artista espanhol retratando o fuzilamento de seus compatriotas pelas tropas do Napoleão, pelas tropas francesas. Galera, quando nós falamos da poética, nós precisamos entender essas questões subjetivas, expressivas e emocionais. Porque os artistas e os grupos, eles acabam buscando isso o tempo todo, cada um à sua forma. Uns mais padronizados, mais conservadores, outros mais inovadores, mas cada qual tem a sua proposta, cada qual tem o seu objetivo, cada qual tem a sua poética. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, curte, se inscreve. E na próxima aula, na continuidade da playlist, nós vamos estudar o que é figurativismo, o que é simbolismo e o que é abstracionismo. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É uma aula muito interessante da gente analisar, tem muita coisa filosófica, tem poética para a gente conversar. Eu fico bem feliz que você está até aqui, que você acompanhou o nosso vídeo, que você acompanhou a nossa aula. Grande abraço e nos vemos na continuidade de nossa playlist.